Então, antes de falar do que pode gerar muito sucesso na cirurgia, eu queria falar sobre 2 atendimentos que eu fiz hoje, que vão ser muito interessantes para vocês entenderem como é que a cirurgia é tão importante que a gente tenha essa avaliação mais criteriosa, né? Que infelizmente a gente está perdendo esse critério em muitos pacientes que a gente observa quando chegam aqui para mim. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 bioimpedâncias, né? A gente tem uma bioimpedância que está perfeita para a cirurgia. É um paciente que poderia estar sendo transformado daqui a um mês, por exemplo, né? Já estaria pronto, após fazer todos os exames pré-operatórios, por exemplo. Já eu tenho outra bioimpedância que a gente tem um cenário completamente desfavorável, né? Uma paciente, por exemplo, tem uma alta gordura visceral, uma paciente tem uma massa muscular muito baixa, está em sarcopenia. A gente tem também uma massa de gordura, né, excessiva, então a gente tem aqui em torno de 17 quilos acima do peso e um percentual de gordura alto, né? Então são 2 situações completamente diferentes. E quando a gente faz uma avaliação como essa, criteriosa, a gente precisa tratar você não como um corpo que vai ser operado, mas como um ser humano, né, que precisa sair de um ponto para outro e a gente precisa atuar em todas as etapas que a gente precisa melhorar para que a cirurgia tenha sucesso, né? Aqui, por exemplo, na ultrassom, essa paciente, por exemplo, está com a massa muscular baixa, ela tem uma massa muscular, uma espessura muscular muito baixa. Isso eu consigo ver aqui na minha consulta já, na nossa avaliação. Diferente de uma avaliação tradicional, né, que é uma coisa muito superficial, a gente aqui consegue aprofundar mais para que a gente consiga identificar, né, fatores que estão altamente relacionados com o desfecho cirúrgico, ou seja, com o resultado que a cirurgia vai ter, né? Essa paciente, por exemplo, tem um músculo muito fino, muito estreito, e isso é provocado justamente pelo processo de gestação, né, por ela nunca ter feito atividade física, e isso automaticamente, minha gente, implica no resultado da cirurgia. E quando a gente não faz essa avaliação antes da cirurgia, vira um insucesso e muitas vezes não se sabe o porquê. Uma coisa que eu percebi hoje, uma paciente me falou, a primeira paciente do dia, ela falou: doutor, eu tenho um problema, ela tinha um problema em outra área do corpo, né, com outra especialidade médica, e ela disse: a impressão que eu tenho é que os médicos, tudo diz que a causa é genética, né, que a causa é genética, mas quando eles não sabem, eles falam que a causa é genética. Ela citou algo do problema dela que ela convivia, mas isso a gente pode trazer para a cirurgia plástica também. Muita causa de insucesso cirúrgico é muitas vezes por uma avaliação muito superficial, né? Às vezes nenhum médico conhece aquilo realmente que pode mudar o resultado, porque isso demanda estudos, isso demanda aprofundamento, dedicação, né? Não é um conhecimento tão simples, né? Então, quando a gente consegue identificar esses fatores, a gente consegue naturalmente mudar os resultados cirúrgicos, preparar você como paciente para uma cirurgia de sucesso, de alta performance, né? Não só com a técnica avançada, com tecnologias de última geração, né, com o máximo de acabamento e cuidado com a cicatriz, por exemplo, em hospitais que tenham segurança, mas a gente precisa que o seu corpo esteja preparado para a cirurgia, né? Hoje a gente montou diversos protocolos cirúrgicos, né? E quando a gente fala protocolo cirúrgico, minha gente, não é a técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica é apenas uma coisa ali, né? Digamos que tem um todo assim, a cirurgia, a técnica está aqui. A gente tem todo um contexto antes e a gente tem todo um contexto depois, né? Então aqui a gente gosta de atuar no detalhe, literalmente. Então a gente vai atuar do ponto de vista qual a alimentação que essa paciente precisa ter antes, qual o peso que ela precisa ter, massa muscular, né? Qual o tipo de treino que ela vai ter que ter, né, para adquirir aquele resultado. Nos exames que a gente vai aprofundar, se ela precisa de um exame extra ou se é um exame mais completo do que aquele tradicional, ou se ela vai ter alguma coisa mais específica, que às vezes a gente não pede para um paciente, mas para ela a gente vai precisar pedir, né? No pós-operatório, qual vai ser a conduta? Hoje mesmo a gente teve um dia de pós-operatórios e cada paciente da mesma cirurgia eu pedi uma conduta diferente de protocolo, né? Uma paciente a gente vai ter que usar um protocolo X, outro Y, porque não é uma receita de bolo. E quando a gente trata nesse nível de detalhe, o resultado é outro, a segurança é outra, e aí a gente consegue ter os números que a gente tem. Baixíssimo índice de complicação, alta taxa de satisfação e resultados de excelência com absoluta segurança. Então eu queria falar para você justamente isso, né, que a cirurgia ela precisa ser tratada com respeito, com responsabilidade e que a gente precisa
é justamente aprofundar, né, todos esses fatores, né, que estão altamente relacionados ao resultado e à segurança para que a gente consiga o sucesso. E é justamente o que eu vejo ao contrário, muitas vezes. Porque a gente está no dia a dia aqui, eu escuto justamente o contrário, que foi numa avaliação, já estava sendo oferecido para operar na mesma semana, que o paciente está acima do peso e está sendo oferecido cirurgia acima do peso, que o paciente tem um problema de saúde e aquilo está sendo ignorado, que é uma cirurgia grande e está sendo realizada, mesmo sendo uma cirurgia que está fora do nível de segurança, colocar pacientes para operar em hospitais que não têm as condições adequadas para uma cirurgia plástica e também a equipe cirúrgica sendo sobrecarregada com muitas cirurgias grandes no mesmo dia, por exemplo, diferente do que a gente faz aqui, a gente só opera um paciente por dia, uma cirurgia maior, por exemplo. Então esse é o meu recado para você, para a gente começar a semana já com o pé direito.